Você sabia que até mesmo Jesus foi tentado pelo inimigo e venceu? Essa é uma história da Bíblia muito importante para a gente entender, porque as tentações existem até os dias de hoje, e se a gente não souber como lidar com elas, se defender delas da maneira correta, que como Jesus fez aqui que eu vou te ensinar, a gente vai ter muitos problemas. Quantas vezes a gente já não cai naquela tentação que parecer até bobinha, mas é uma tentação que precisa ser evitada? Quantas vezes nossa mãe falou assim, filho, não vai lá não, ou não faz isso agora não, e a gente sendo tentado por isso, não, vou lá fazer, faz, e se dá mal, cai na tentação. Isso é a tentação que Satanás põe na nossa vida, e a gente tem que evitar isso, e muitas vezes não é fácil, mas tem uma estratégia, tem um jeito de a gente fazer isso, igual que Jesus fez aqui ensinando pra gente, a gente se defender das tentações, e é isso que eu vou ensinar pra você nesse vídeo aqui. Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Laura e esse canal aqui foi feito para cristãos e também não cristãos, para quem quer saber e conhecer cada dia mais a palavra de Deus. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica até o final que você não vai querer perder. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, que agora nós estamos em Mateus 4, versículo 1 até 11, que fala sobre a tentação de Jesus. E a história começa quando Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ele ficou lá durante 40 dias e ficou jejuando, e como diz aqui, ele teve fome. E por que será que Jesus ficou esse período no deserto, que como diz aqui, para ser tentado pelo Satanás? Por que será que ele ficou? Essa etapa da vida de Jesus, que ele ficou aqui sendo tentado, foi uma preparação para ele poder pregar o evangelho, para ele iniciar o seu ministério. Que como a próxima história é que ele inicia o seu ministério. Então isso aqui foi um treinamento, uma preparação para Jesus iniciar o seu trabalho. E aqui a Bíblia registra 3 tentações. E a primeira tentação que Satanás usa para tentar Jesus, como diz aqui, ele está com fome. Então, Satanás usa uma tentação para gerar também orgulho em Jesus. Já vamos entender por quê. Ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Olha só, ele gerar em Jesus um orgulho. Assim, vamos entender um pouco mais sobre isso. Jesus é perfeitamente humano e perfeitamente Deus. Então, pensando no lado humano, Jesus, como qualquer outro ser humano, poderia fazer, não, claro, eu sou o Filho de Deus, pronto, transforma aí, mostra que pode tudo e pronto, acabou. Mas não, Jesus, ele é fiel a Deus, e ele sabia que se ele fizesse isso, ele ia acabar frustrando o plano de Deus, que era salvar a humanidade. Então, assim, ele deu a resposta que está no versículo 4, vamos ler aqui juntos. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Repara, olha como ele se defendeu. Ele se defendeu usando a palavra. Ele se não defendeu tipo assim, sai daqui, não sei o quê. Geralmente a gente faz isso, né? Tipo assim, a gente não usa a palavra para se defender de alguma tentação, assim, alguma coisa específica. A gente quer partir pra briga ou fugir, mas não, a gente tem que se defender. Então, assim, Jesus usou a palavra, mas não ficou satisfeito com isso. Ele mudou a estratégia dele. E agora eu quero que você preste bastante atenção aqui, porque é um assunto muito sério. Ele mudou a estratégia. Ele, em vez agora de falar por ele só, ele usou a própria palavra para tentar Jesus, só que fora de contexto. Ele levou Jesus para o alto do templo, na parte mais alta do templo, e falou assim, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito mesmo, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em pedra alguma. Então, assim, ele usou a palavra, só que fora de contexto. Isso a gente tem que ter muita atenção, porque hoje em dia, a maioria dos falsos profetas, como eu já li aqui no canal sobre falsos profetas, e como tem falsos profetas e também muitas outras pessoas que fazem essas coisas, eles usam a palavra de Deus fora de contexto, os interesses dele, para enganar as pessoas e também para só querer saber o que eles querem saber, porque assim, tem 2 tipos de interpretações erradas. A interpretação por falta de conhecimento. A pessoa não conhece, ela vai ler ali, vai entender errado e pronto, mas é porque ela não conhece, não é porque ela não quer entender. Mas tem interpretação também que é de propósito, a interpretação errada. A pessoa lê, mas ela não quer saber o que realmente está dizendo aqui. Ela quer saber o que ela só quer ouvir, ela quer ouvir só coisas boas, o que vai agradar a ela, e não quer entender o que a palavra está querendo dizer. Entende? Essas são as 2 interpretações erradas e as 2 são influenciadas pelo mal. Mas olha a resposta de Jesus. Ele também usou a palavra. E é assim que a gente tem que fazer. Só falando aqui uma coisa rapidinho.
quando uma pessoa vem com a gente tentar a gente ou rebata de pessoas na palavra, só que fora de contexto, a gente que tem que estar firmado na palavra vai responder com a palavra, que foi isso que Jesus fez. Olha só o versículo 7. Contestou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele rebateu com a palavra. Então assim, mas aí o diabo ele também não ficou satisfeito. Levou Jesus a um alto de um monte e aí ele mudou a estratégia dele de novo, ele mudou de novo. Ele levou para um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. Ele queria gerar em Jesus a ambição do poder. Ele mostrou todos esses reinos, todas as coisas maravilhosas que tinha e propôs a Jesus ainda. E propôs a Jesus, versículo 9. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha a audácia do diabo em fazer isso com Jesus. Ele queria fazer Jesus abandonar o Senhor, abandonar o plano de salvar a humanidade para reinar o mundo com ele e ainda servindo ele ainda. Mas como assim? Você deve estar pensando, mas gente, o diabo com poder sobre o mundo, sendo que Deus foi que fez o mundo, como assim? A Bíblia diz que o Satanás é o príncipe deste mundo por um tempo determinado. Satanás, o mundo realmente é dele. Por causa do pecado de Adão e Eva, o mundo passou a ser de Satanás por um tempo. Mas depois, quando Jesus morreu, Satanás ainda é o príncipe deste mundo, mas ele tem que fazer tudo debaixo da ordem de Deus. Ele não pode fazer nada se Deus não permitir. Então ele se propôs isso a Jesus, mas como Jesus é fiel ao Senhor e também ama a nós, ele respondeu essa resposta aqui no versículo 10, que é muito interessante. Ordenou-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus servirás e só a ele adorarás. Então assim, ele deu aqui um checkmate no diabo. Ele usou a palavra para se defender e ainda expulsou Satanás, porque já tava, tipo assim, não basta já, né? Satanás tentou, mas é assim que a gente tem que fazer. Só para finalizar aqui, pra gente começar a falar. Assim, o diabo o deixou e esses que nos vieram e o serviram. Então, o que eu vou focar aqui? Como a gente pode fazer igual Jesus? Se defendendo com a palavra. Mas não tem como a gente se defender com a palavra se a gente não conhece ela. Então, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que orar, a gente tem que sentir a palavra e também jejuar. Detalhe, Jesus, ele jejuou aqui. A Bíblia diz, Jesus fala nos próximos histórias assim, próximos livros, que tem demônios que só se consegue livrar com jejum e oração. Então não é só ler a Bíblia e orar, a gente também tem que jejuar, porque tem demônios tão fortes que sem jejum a gente não vai conseguir vencer. Então a gente precisa jejuar, ler a Bíblia e orar. É uma junção assim. Então assim, a gente tem que fazer igual Jesus. E porque Jesus, ele é a palavra, né? Ele não precisa, ele lia tudo, mas ele é a palavra de Deus. Ele conhece ela de trás pra frente, ele conhece ela todinha. Mas a gente que não tem esse conhecimento assim, logo de cara, assim, igual Jesus, a gente precisa se fortalecer lendo a palavra, lendo a Bíblia, para quando vier esse dia essa tentação, a gente estar fortalecido e não cair na tentação, né? Porque assim, vai ter um dia, a Bíblia diz, né, que vai ter um tempo que vai ter um dia que as tentações vão vir com muita força sobre os cristãos. E possivelmente pode até enganar os próprios escolhidos, a Bíblia fala também. Então, para a gente evitar isso, a gente tem que se defender com a Bíblia. Não pode usar outra coisa para se defender, não tem outra coisa. A Bíblia é a chave, entendeu? Para a gente se defender das tentações. Então, assim, o que a gente, para fechar aqui, para se defender das tentações, não tem outro jeito. Ler a Bíblia, jejuar e orar. Só se vence a tentação com uma vida de jejum, leitura bíblica e oração. Entendeu? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e compartilhar. E também se quiser me seguir no Instagram, lá também tem muitas coisinhas legais para vocês acompanharem, vou ficar muito feliz também. E também espero que vocês também tenham gostado do vídeo, tá bom? Então um beijo e até a próxima!